Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. As Olimpíadas de Tóquio têm tomado a nossa atenção nos últimos dias, não somente porque nós queremos acompanhar o desempenho dos atletas brasileiros, mas porque o esporte, de uma maneira geral, nos emociona e nos traz grandes ensinamentos sobre a alma humana através do exemplo dos próprios atletas. Antes, porém, de falarmos sobre esse tema, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Estamos acompanhando nos últimos dias os melhores atletas do mundo, os mais rápidos, os mais precisos e bem treinados nas suas respectivas atividades. As Olimpíadas de Tóquio, que começaram no dia 23 de julho e vão até o dia 8 de agosto, sem público presente por causa da pandemia do Covid, mas ainda assim provocando emoções em todos nós, podem nos trazer reflexões sobre o potencial do ser humano. As histórias de fé, de otimismo e de superação de todo tipo de dificuldade, a busca incansável do aperfeiçoamento das próprias habilidades que cada um dos atletas nos traz, nos emocionam. Eles trazem exemplos inspiradores para o nosso dia a dia. Vejam só. Quantos deles nos mostram histórias de luta, porque estiveram rodeados por pessoas que não acreditavam nos seus sonhos, mas ainda assim eles persistiram, dedicaram-se de corpo e alma e venceram. Ou ainda atletas que vieram de famílias sem recursos, passaram por dificuldades enormes, mas ainda assim jamais deixaram de acreditar. São exemplos maravilhosos de onde a fé pode conduzir aquele que acredita e que trabalha com constância e com persistência na concretização dos seus sonhos. O quanto também os esportes nos ensinam a importância da humildade de saber perder, saber recuar e aplaudir o adversário que venceu. Eles nos ensinam a enxergar uma queda momentânea como parte de um processo e não o fim de tudo. Não é motivo de vergonha, não é motivo para um sentimento de fracasso, mas é
aprendizado. E assim eles nos mostram o quanto a humildade e a resiliência são necessários nas nossas lutas da vida. Eles nos ensinam ainda, em especial nos esportes coletivos, a importância do trabalho equilibrado de um time. Porque se um quiser brilhar mais do que o outro, mais do que o seu colega de equipe, coloca o resultado a perder. Cada integrante dá o seu melhor, em harmonia com os outros membros do time, e só assim, com a união de forças, a equipe pode chegar ao seu melhor desempenho. E mais, ninguém julga o parceiro de time quando ele comete um erro. É bola para frente, é um sentimento de respeito e de consideração com o seu companheiro de time. O quanto podemos trazer para o nosso dia a dia com essa lição. E eles nos ensinam também que o atleta que não domina a si mesmo, não domina a sua ansiedade ou não domina o seu medo de errar antes das provas, ele pode não conseguir atingir o seu melhor desempenho. É até fácil de nós imaginarmos, porque afinal se trata de um comportamento humano. Durante um treino, o atleta está mais tranquilo e, portanto, ele consegue um desempenho melhor. Talvez ele consiga se concentrar melhor. E nos momentos que antecedem uma grande prova, uma prova importante, talvez seja um desafio para ele controlar as próprias emoções, lidar com as expectativas da equipe, dele mesmo, dos treinadores, dos patrocinadores, do público. Mas o grande diferencial do atleta de alto desempenho, que está sem dúvida também sujeito a uma alta pressão, é a capacidade que ele deve ter de manter a concentração, a calma e o autocontrole emocional naquele momento. E já faz tempo que muitos deles dizem fazer uso da meditação, da visualização de imagens positivas durante os períodos de treino e de preparação, como, por exemplo, visualizar o próprio desempenho elevado numa máxima perfeição na tela mental. Outros dizem precisar da prece para conquistar a tranquilidade e o foco na hora da prova. Além disso, alguns atletas conseguem também dissolver essa ansiedade através da consciência de que aquele momento da prova, apesar da tensão que é inerente a um evento de âmbito mundial, ela merece ser vista com leveza. É a expressão humana da felicidade que nos mostra que Deus está em toda parte, é onipotente e onipresente. Muito do nervosismo é gerado pelo medo de errar diante do julgamento dos outros naquele momento. E esse medo perde o sentido se o atleta buscar reduzir a importância desse julgamento externo e simplesmente vivenciar o momento, agradecer a ele e apreciá-lo. Quem não se emocionou com o nadador brasileiro Bruno Fratos, que ouviu da sua esposa e treinadora, minutos antes de entrar na piscina, para que ele fosse feliz enquanto nadasse? Aquelas palavras da esposa como que liberaram o atleta do nervosismo e ele explodiu na piscina e ganhou a medalha de bronze. E no final ele quebrou todos os protocolos e correu para abraçar e para agradecer a esposa. A Rebeca Andrade, depois de conquistar ouro e prata na ginástica artística e de emocionar todo o país, disse à imprensa brasileira que se sentia muito feliz durante as apresentações, que aquela energia, aquele sorriso que o público via no seu rosto era porque ela estava realmente feliz e agradecida por estar ali. E ela, que vem de uma origem humilde, de uma família pobre, de 7 irmãos e que começou treinando num projeto social da cidade de Guarulhos, escolheu como tema musical da sua apresentação dessas Olimpíadas a música Baile de Favela, porque, segundo ela, mostra a sua origem humilde, da qual ela muito se orgulha. E quanto ensinamento de fé, força e resiliência para todos nós, a Rebeca nos trouxe. O surfista Ítalo Ferreira, também de origem bastante humilde, reforçou a importância da prece diária durante toda a preparação que ele fez para as Olimpíadas. E a skatista brasileira Raíssa Leal também nos emocionou
com a sua simplicidade, com a sua alegria tão espontânea e também com o carinho com que reencontrou a família de volta ao Brasil, inclusive a gratidão dela com a sua bisavó, que era uma das maiores fãs da menina. Nós teríamos vários outros exemplos de atletas brasileiros, de atletas de outros países, mas infelizmente não teríamos tempo de citar todos aqui. O importante é levarmos no coração a fé, o espírito de união, de resiliência, o respeito, a fraternidade e a esperança desses atletas para inspirar as nossas atitudes hoje e sempre. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Eu acredito que estamos todos neste mundo com o propósito de evoluir espiritualmente. Tenhamos ou não ciência disto. Mas, se estamos todos em processo de evolução, espera-se que buscamos fazer o certo em consonância com a lei maior.
que é a lei de Deus. Mas diante de tanta maldade existente no planeta, perguntamos como agir. Antes de responder a esta indagação, é preciso levar em conta que tanto eu quanto vocês não estamos isentos de cometer maldades, de prejudicar o nosso semelhante ou qualquer outro ser vivo e até mesmo o planeta. Nós não somos, não somos santos e estamos sim expostos ao mal. Não como vítimas, como normalmente supomos, mas como instrumentos dele, porque se ainda não vencemos o orgulho e o egoísmo, somos propensos a nos sintonizar com o mal. Lembremos que o Evangelho segundo o Espiritismo evidencia nas lições de Jesus a necessidade de combater o egoísmo e o orgulho, a fim de darmos espaço para o crescimento de virtudes como humildade, benevolência, entre outras. Mas isso não quer dizer que estamos perdidos, e que passivamente nos sujeitamos ao mal, em absoluto. Ao contrário, o nosso esforço em educar a nossa alma se traduz principalmente em vencer o mal dentro de nós. Esta é a luta real que enfrentamos conosco todos os dias. O primeiro passo para o enfrentamento do mal dentro de nós é evitarmos agasalhar os pensamentos negativos, pois um pensamento negativo pode minar a nossa vontade e nos conduzir a ações e atitudes negativas que são sempre danosas. Mas como não deixar que o pensamento negativo se instale? Nesse sentido, tem uma historinha de Neio Lúcio, de Psicografia de Chico Xavier, extraída do livro Alvorada Cristã, que conta mais ou menos o seguinte: o espírito da maldade que promove aflições para muita gente, vendo certa manhã um ninho de passarinhos felizes, arquitetou destruir as pobres avezinhas, pois não podia suportar tanta alegria reinante naquela família de passarinhos. Mas o espírito da maldade não consegue agir sozinho. Ele precisa insuflar a ideia no pensamento de alguém que, ao acatar a sua sugestão, se incumbiria da destruição do ninho. Assim, ele procurou alguém apto a obedecê-lo. Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura, mas ele estava tão ocupado tomando conta do irmãozinho mais novo que não encontrou meios de dominar a cabeça de João. Em seguida foi ter com Zelina e encontrou a menina tão concentrada, fazendo tricô no meio de tantas lãs e agulhas, que não conseguiu transmitir-lhe a intenção infeliz. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino e ali aproximou-se de Quincas. Mas justo nessa hora, o rapazinho estava, em obediência às ordens do pai, plantando várias mudas de laranjeiras. E estava tão alegre a pensar nas frutas das futuras laranjeiras que não percebeu as ideias venenosas. Foi então que o espírito da maldade se lembrou de procurar Marquinhos, menino de 12 anos, filho mimado de Dona Conceição, que não o deixava trabalhar e vivia longas horas em casa sem fazer nada. Não foi difícil influenciar o preguiçoso menino, de cabeça vazia e mãos desocupadas.
o espírito da maldade abeirou-se do garoto e lhe transmitiu o seguinte convite por pensamento: vamos matar passarinhos? Não foi necessário repetir, não. E o menino se levantou e, seguido pelo espírito maldoso que o conduziu até a árvore, onde se encontrava o ninho, realizou o plano diabólico e destruiu o ninho, matando os pobres passarinhos a pedradas. É isto mesmo, gente. Estarmos ocupados em trabalho útil, concentrados em atividades produtivas, deste modo, não seremos alvo de sugestões malignas e nem agasalharemos os pensamentos negativos. Gosto também de lembrar um velho ditado chinês que mencionei aqui algumas vezes no nosso programa, porque eu gosto muito. É aquele que diz mais ou menos assim: um passarinho pode até pousar sobre a sua cabeça, porém jamais deve deixar que ele instale ali o seu ninho. Assim são os pensamentos negativos. Às vezes não conseguimos evitá-los, mas não devemos deixar que eles nos dominem. Para tanto, o remédio é nos mantermos sempre em atividade útil. Eu faço um parêntese aqui, porque não é o espírito maldoso sozinho que trabalhou na história, né? Exemplo, porque o espírito maldoso só interfere naquele que já tem propensão à maldade, e todos nós ainda temos propensão à maldade. Percebe? Alguém pode estar pensando aí: então para eu não cometer o mal é necessário estar sempre trabalhando? E o descanso, e o lazer? Obviamente, amigos e amigas, manter-se em atividade útil não quer dizer que tenhamos de trabalhar o tempo todo. Cabe aí o bom senso. Lembremos-nos que mesmo em descanso e durante o lazer podemos e devemos cultivar o gosto pela alegria do convívio social, nos conectarmos com a natureza, nos envolvermos com algum tipo de arte e cultura. Assim, estamos nos mantendo alegres e gratificados, dificultando aí também a passagem do mal, percebem? É isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, é muito gratificante estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos nos ensinamentos contidos no capítulo 18º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Mensagens dos Espíritos, no item 16, onde o espírito Simeão, através de psicografia ocorrida em Bordeaux, na França, em 1863, nos traz as seguintes orientações a respeito do verdadeiro cristão, o qual é reconhecido através de suas obras. Diz o espírito Simeão: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, pois é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré, ou seja, o estilo do Senhor, para ser seu fiel servidor? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Verdadeiramente, nós deveremos procurar os verdadeiros cristãos e os reconheceremos somente pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons.
Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre Jesus essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que se hão de agrupar em torno dela? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de fazê-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tornadas estéreis. Então seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum fruto mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos, à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhes secas as folhas. Tanto as remexeu a mão do homem que as crestou, enrugou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a tratá-la com amor, pois que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a, tal como Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundante para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao fim da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como os há do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar aqueles que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos daqueles que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos aqueles que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Convidamos a todos para refletirmos se de fato nossas obras estão condizentes com os ensinos e exemplos do Cristo, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Que Deus, Jesus e os benfeitores espirituais estejam sempre presentes na mente de todos nós. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui.
Acessem sempre o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.